Vem cá, me diz uma coisa. Você sabe o que é turismo corporativo? Esse é o assunto do nosso Mercado em Movimento de hoje. É um turismo que está crescendo cada vez mais em todo o país e aqui também no Distrito Federal. E, claro, tem atraído aí os olhares de vários consumidores, de várias pessoas. Isso porque é um tipo de turismo que oferece muitos benefícios para quem adquire essa modalidade. Para falar sobre o assunto, trago aqui quem conhece do assunto, domina o assunto. Eu estou falando aqui com o Dr. Cláudio Roberto Nogueira, diretor-geral de Negócios e Marketing da Bancorbras. Primeiro eu quero agradecer o senhor ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Sempre é uma honra estar aqui com vocês e com você, que é uma pessoa tão especial, uma pessoa tão bacana, tão agradável, né? Eu acho que com tanto conteúdo para ser compartilhado. Perfeito, obrigado pelo elogio, me sinto muito honrado. Vamos começar falando então disso. Turismo corporativo, o que que isso representa? Para mim foi uma novidade esse assunto. O que que é o turismo corporativo? O turismo corporativo, normalmente as empresas que têm suas necessidades de deslocamento de seus colaboradores para participação de eventos, para reuniões de negócios ou até para alguns eventos de premiação aos seus colaboradores ou parceiros, elas tinham muito trabalho para fazer essa contratação, essa pesquisa, como alocar isso, esse custo em centro de custos, como organizar melhor tudo isso. E aí a Bancorbras, nós desenvolvemos uma solução para que a gente pudesse dar o melhor apoio para que as empresas pudessem fazer todo esse trabalho de logística, de organização, com o menor custo possível, que ela possa fazer toda a organização do seu orçamento para a melhor utilização desses investimentos em viagens corporativas. Agora, o senhor estava me explicando que nós tivemos uma mudança de comportamento. Antes da pandemia e depois da pandemia, né? Sim. O senhor falou que depois da pandemia agora não basta só ter uma reserva bem feita, é a experiência que o consumidor está buscando. Esse é o ponto fundamental da viagem. A viagem, as pessoas, os viajantes estão precisando cada vez mais de experiência, de toda uma jornada completa. Às vezes ele nem lembra muito o nome do hotel, mas ele lembra o que ele viveu no hotel. Ele não lembra nem tanto a recepção, todo aquele processo de check-in, que às vezes pode ser um pouco moroso, mas ele lembra de toda a sua jornada, né? Então, os viajantes estão cada vez mais procurando experiências, né? Antes, quando a gente ofertava esse serviço de viagens corporativas, o cliente ele queria ter uma estrutura de cama, chuveiro, internet, e Simples assim, nada tudo muito. bem. Hoje é um pouco mais que isso. Ele precisa de um conforto a mais, ele precisa de uma velocidade de internet, ele precisa, dependendo da logística, ficar próximo dos eventos, com tanto trânsito, com tanto, né, com tanta Sim. coisa, dependendo das cidades, São Paulo, por exemplo. Então, a gente já trabalha muito antecipando essas situações para fazer um trabalho de concierge, para a gente antecipar esse tipo de problema para que ele possa usufruir da melhor forma da viagem e gerar bons negócios para as empresas. Personalização é a palavra, né? A pessoa quer algo personalizado, algo só seu. Agora eu quero saber o seguinte: a Bancorbras ela tem um nome muito sólido no mercado quando a gente fala em turismo, né? E qual é o diferencial da Bancorbras em relação às demais agências ou demais estabelecimentos que oferecem o serviço relacionado ao turismo? A Bancorbras vem se consolidando no mercado há quase 42 anos, inicialmente como um clube de turismo, né, que hoje nós temos clientes em mais de 3.000 municípios no país, uma base de mais de 100 mil clientes, e a gente aprendeu muito com todo esse trabalho, com todo esse tempo. E a gente vem investindo muito na questão de tecnologia, inteligência artificial e outras plataformas, acordos comerciais para ofertar a melhor solução para os nossos clientes, mas um ponto fundamental, sem perder a humanização no atendimento, a personalização no atendimento. E com isso que a gente foi desenvolvendo outras soluções. Então, a gente foi para viagens corporativas, a gente desenvolveu uma solução nova também para que as empresas possam ofertar a seus colaboradores um produto como uma viagem, como um benefício, que é o TripPass. Então, a gente está
crescendo e estruturando cada vez mais um ecossistema de turismo, de soluções em viagens. Além do clube de turismo, nós temos a operadora de turismo, nós temos hotéis próprios, algumas unidades próprias em algumas cidades do país, e a gente vem desenvolvendo cada vez mais isso, sempre pautado na qualidade, no respeito, na ética e na confiabilidade, que é uma palavra que está sendo muito questionada no mercado de turismo. Cada vez mais... Confiabilidade, né? Eu tenho que ter confiança naquilo que eu estou fechando e tem que ter o retorno devido. E com quem eu estou fechando e saber a quem eu posso me reportar se eu tiver algum problema na viagem, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esse mercado, ele movimenta muito, né? Ele movimenta bilhões de reais ano, né? Porque é um mercado que atrai muita gente. E eu tive a oportunidade de ir à Bancorbras e eu vi que vocês atendem gente do Brasil, gente que está fora do Brasil, e realmente é muito corrida, é uma loucura, é intenso a quantidade de atendimentos. Eu queria saber o seguinte, o perfil de quem hoje consome o pacote de turismo, quem hoje consome esse mercado, ele teve uma mudança pós-pandemia? Porque hoje a gente tem que falar tudo antes e depois da pandemia. Qual é o perfil hoje de quem consome esse mercado lá da Bancorbras? Quando a gente faz uma segmentação e quando a gente fala do turismo de lazer, né, o que as pessoas gostam, quem não gosta de viajar, é muito bom viajar, as pessoas estão procurando cada vez mais hotéis com estrutura um pouco maior, que ofereçam um pouco mais de soluções e serviços, né? Então, tem muita procura por resorts. Então, a gente tem crescido muito convênios e acordos comerciais diferenciados para ofertar para a nossa base de clientes. Então, os viajantes eles têm preferido muito hotéis mais estruturados que ofereçam outras experiências para poder usufruir da viagem. E isso tem sido uma tendência não só no Brasil, até fora do Brasil. A gente tem visto uma procura muito grande também, embora a questão, às vezes, da volatilidade do dólar, né, e algumas instabilidades políticas aí pelo mundo, mas as viagens internacionais não param. Então, elas continuam, né? Às vezes, um destino ou outro, eles se modificam, mas a demanda pela experiência é cada vez maior. O perfil de quem está consumindo o produto de vocês. Estamos falando de mulheres, que você falou Sim. Queria que você desse prosseguimento. Mulheres com mais de 35 anos, é isso? No clube de turismo, são normalmente mulheres mais de 35 anos, famílias, né? Então, eles normalmente viajam em família, ou casal com filhos pequenos ou filhos já um pouco maiores, e às vezes em grupo também, grupo familiar. Então, isso também é muito comum nesse perfil de viajante, né? E pessoas que gostam de um planejamento da viagem, que o grande ponto interessante, e às vezes você gasta mais tempo planejando do que usufruindo da viagem, a gente já fez uma estatística sobre isso. É mesmo, a pessoa gasta mais tempo planejando do que viajando em si. Exatamente, que curioso, né? Então, por isso que ele precisa de um trabalho de assessoria, né? De apoio, de uma orientação para a gente poder, para poder usufruir melhor da viagem. E, normalmente, as mulheres têm esse tino de planejamento da viagem muito maior, né? Então, isso é o que a gente tem percebido. Eu queria só te interromper nessa pergunta, porque a gente já emenda em outra. A Bancorbras ela tem especialidade aí nessa questão do turismo e do consórcio. E aí você disse que fez uma divisão, né? Os homens estão mais para consórcio e as mulheres estão mais para o turismo, é isso? É isso. Normalmente, elas influenciam muito mais o destino, o período e o planejamento da viagem à mulher. E a gente também tem a nossa solução da administradora de consórcio, que tem crescido muito, está num crescimento muito sustentável, muito interessante, e lá eu já tenho um perfil um pouco mais masculino, né, que é muito mais de planejamento financeiro, investimento, alavancagem financeira e várias outras soluções no consórcio. Quando a gente fala de Bancorbras, a gente fala também de pacotes, né? Eu queria entender o seguinte, às vezes quem está em casa acha assim, quem está nos assistindo pensa, poxa, mas eu não tenho condição. Mas existem pacotes para todos os tipos de pessoas e todos os tipos de bolsos. Tem o básico, o premium, como que é? É interessante porque com a estruturação do Grupo Bancorbras, e a gente fortaleceu o ecossistema de turismo, e lá eu tenho vários negócios. Então, como clube de turismo, eu ofereço soluções que vão desde um hotel básico até um resort de alto padrão, fora do país, né? Então, tem essa proporcionalidade. E o clube de turismo, você consegue fazer um plano e ter direito a 7 diárias
né? Então, a partir dessas 7 diárias, você pode montar seus pacotes e a gente já oferece todos os serviços complementares para usufruir dessa viagem. A gente também tem a nossa operadora Bancorbras, que lá a gente monta pacotes. Então, eu tenho pacotes para qualquer Você monta no destino, a estilo que a gente pessoa quer. monta de acordo com o destino. Aquilo que a gente falou da personalização, né? Exato. Uma pergunta que eu queria fazer, e eu acho que a nossa conversa foi bem enriquecedora em relação a isso, quando a gente fala também do turismo corporativo, a gente está falando de uma valorização do colaborador, ou seja, eu não quero mais apenas um espaço com chuveiro, sofá e cama. Eu vou valorizar aquele profissional que está viajando. Porque desde o tempo de deslocamento para o aeroporto, escalas, a deslocamento dele do hotel para o evento que ele vai participar, tudo isso passa a ser muito importante, né? Toda essa logística passa a ser muito importante dentro desse movimento do corporativo, porque as empresas estão passando por um momento em que a gente tem um nível de estresse, absenteísmo, turnover muito grande, e a gente tem que trabalhar soluções para que eu gere o maior conforto possível para que ele possa gerar um resultado para a empresa. E por isso que a gente pensou também em desenvolver outras soluções para esse colaborador, para que a empresa possa reconhecê-lo e premiá-lo também com pontos para ele poder planejar suas viagens, que foi o TripPass. Então, a gente tem a solução para que ele possa usufruir do seu trabalho da melhor forma e tem a solução para que a empresa possa gerar um benefício para os seus colaboradores. Você mencionou no começo da conversa, e aí eu ia te perguntar e terminei, porque o assunto ele é muito interessante. Você falou do TripPass. O que seria o TripPass, na verdade? Você deu uma menção na primeira, falou agora novamente, eu acho que quem está nos assistindo está curioso. Sim, então é um produto inovador que a Bancorbras lança com base na expertise e no tempo que a gente tem no turismo. A gente percebeu que as empresas precisavam dar algum benefício diferenciado para os seus colaboradores. Os colaboradores cada vez mais pedem por esse tipo de benefício. Até nós recebemos a premiação agora da Great Place to Work, né? Então, a gente tem muita atenção e foco nesses colaboradores. E a gente pensou, por que não fazer com que as empresas concedam um benefício para os seus colaboradores que seja viajar? Então, e uma coisa que foi interessante, nós fizemos uma convenção de vendas alguns anos atrás, e quando a gente estava planejando o local, e eu estou falando uma convenção de vendas para em torno de 400, 500 pessoas, a gente fez em um hotel fazenda, a gente reservou o hotel fazenda para levar todo mundo para o hotel fazenda. E o curioso, muitos dos colaboradores, que inclusive trabalham com vendas de viagem, nunca tinham ido para um hotel. Nunca tinham feito um check-in no hotel. Para a Bancorbras, falando em mercado agora, tem dado resultado? Está sendo promissor? A procura está muito grande. A gente fez um lançamento praticamente no ano passado e esse ano que está tendo uma grande procura. A gente já está fechando com várias empresas, mas a procura está sendo muito grande, gerando muito interesse por parte das empresas e os próprios colaboradores estão levando para as empresas apreciarem a nossa proposta, que está sendo bem interessante. Cláudio, gostei do seu papo, quero me associar à Bancorbras. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser funcionário, porque a Bancorbras foi criada inicialmente para atender a servidores do Banco do Brasil. Eu preciso ser servidor público? O que eu preciso fazer para Não. ter acesso à Bancorbras? Será um prazer ter você como nosso cliente. A Bancorbras hoje ela está aberta ao mercado, né? Tem todo um processo de avaliação, e a partir do momento que você entra em contato no nosso call center, acessa o nosso site, pode entrar também pelo e-commerce lá no site da Bancorbras Turismo, você tem acesso às informações do nosso plano, você pode fazer a ligação, tem um call center para atender, tirar todas as suas dúvidas, ou você pode fazer a contratação online. A partir daí, você passa a ter um acesso a um aplicativo que vai te dar todas as informações de conteúdo, de destinos, de hotéis e com todo o seu planejamento de viagem que vai ser necessário para a sua viagem. De aéreo com condições diferenciadas, aluguel de carro com condições super diferenciadas, seguro viagem. E é interessante que o seguro viagem ele está sendo muito demandado para viagens nacionais. É mesmo. Não só para viagem internacional, que normalmente é uma exigência, né? O seguro viagem nacional ele está sendo muito procurado porque muita gente está optando por um plano de saúde regional. Legal. E aí é importante e o valor é muito baixo. E te dá uma segurança e uma cobertura a mais. Então, isso tudo você consegue fazer no aplicativo a partir do momento que você passa a ser nosso cliente. A nossa conversa a gente falou do passado, que foi a pandemia, falamos do presente, né, que a procura pelo mercado corporativo, pelo turismo corporativo está sendo muito intensa, a procura.
E eu queria saber o seguinte, vocês que lidam diretamente, estão nesse métier, né, trabalhando, enfim, o que vocês enxergam para o futuro como tendência? O que está vindo aí? Está vindo alguma novidade de fora? O mercado, para que rumo ele está indo? Esse mercado do turismo corporativo mais especificamente. A inteligência artificial ela vem fazendo uma transformação muito grande, né? E o que é que ela pode trazer de ganho? Né? Ela facilitar a agilidade, a velocidade e a geração de conteúdos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem percebido bastante e investido muito para isso, para dar sempre a melhor solução e antecipar propensões e desejos, né? Então, esse os dados, a inteligência artificial, todo esse trabalho a partir da geração de dados, ele tem favorecido muito a questão da personalização. Mas a gente pensa muito que associar a tecnologia, mas sem perder a humanização no atendimento. Então, isso é um ponto fundamental que a gente tem trabalhado e investido na Bancorbras. A gente fala em Bancorbras, a gente inicialmente lembra de um clube de turismo, né? De algo que planeja viagem e tal. Mas a Bancorbras, ela teve uma expansão, né? Vocês fizeram essa expansão. Primeiro eu queria saber por que, né? Houve essa expansão. E o que vocês enxergam também para o futuro? Acabou de falar da inteligência artificial, mas eu queria saber em relação ao negócio da Bancorbras, tem vários braços. O que levou vocês a expandirem e para onde vocês acham que ainda vão? Então, a Bancorbras ela fez todo um trabalho para identificar estrategicamente como expandir os seus negócios, né? Porque a gente está muito bem consolidado como pioneiro, como clube de turismo, e a gente precisava evidenciar os outros segmentos dentro desse mercado de turismo. E a gente foi buscar em processo de inovação, no mundo de startups, a gente foi olhar o movimento aí de M&A, Venture Capital, ou seja, enxergar o mundo de oportunidades que o mercado poderia oferecer e quais as praças e nichos que a gente poderia investir para poder aproveitar melhor essas oportunidades. Então, fizemos investimento em startups, trabalhando em outros nichos. Nós investimos numa startup de São Paulo chamada Zarpo, que é uma OTA, né? Então, já mais estruturada e consolidada dentro do mercado de São Paulo e Sudeste, e ela trabalha muito com um aspiracional premium. Então, ela trabalha um público mais, um padrão de conforto maior, né? E muito situada ali na Praça de São Paulo. Como nosso operador, a gente também começou a trabalhar muito pacotes para nichos. Então, a gente tem um grupo fantástico, que é o grupo que a gente chama de maior idade, que são pessoas 60 a mais, Sim. que a gente cria alguns destinos e a gente monta esses grupos com toda a personalização, com todo o cuidado do deslocamento, da melhor experiência para eles. Eles fazem amizades, Não se é mais uma viagem, é divertem. todo um diferencial. Né? Todo um diferencial construído. Inclusive, a próxima agora é para o Jubileu, né, para a gente poder aproveitar toda a parte da Europa ali, Roma e toda aquela experiência ali. Mas a cada ano a gente tem pelo menos 2 destinos, um nacional e um internacional. E normalmente quem vai adora e passa a indicar e trazer outras pessoas. E até interessante desse grupo do Maioridade, teve uma senhora que, na primeira viagem dela, ela falou que ela nunca tinha feito uma viagem internacional e estava super insegura. Mas quando ela estava na viagem, ela fez um testemunhal para a gente, assim, fantástico, assim, até emocionante. O tanto que ela se sentiu acolhida, por toda a estrutura que a Bancorbras ofereceu, pelas amizades que ela fez e por ela ter ficado super tranquila e experiou o máximo a experiência da viagem, da primeira viagem internacional. Não foi só uma viagem, né? Foi experiência de vida. Me diga uma coisa, eu fiquei em dúvida agora. O TripPass, você consegue ter para pequenas empresas o TripPass você consegue tê-lo para grandes empresas apenas ou para pequenos empreendimentos também eles conseguem ter uma modelagem para eles? A gente está trabalhando, a grande demanda que tem chegado para a gente são empresas a partir de 100 colaboradores. Mas a gente está aberto a apresentar a proposta que melhor se adequa dentro das empresas, porque dentro das empresas mesmo, a gente faz uma segmentação. Porque o mesmo padrão que eu vou oferecer vai depender muito dos níveis hierárquicos, né? Então, porque eu vou gerar um crédito que seja relevante para uma experiência de viagem
diretoria, gerência, coordenadores, o pessoal de auxílio. Então, a gente consegue fazer uma padronização independente do tamanho da empresa. A gente está conversando com empresa de 100 colaboradores e conversando com empresa de 5.000 colaboradores. Entendi. Eu queria entender também um outro processo, porque a gente está falando de muita gente aderindo aos planos da Bancorbras. Como que é feita a solução de problemas? Porque hoje em dia, aquilo que você falou, as pessoas buscam esse conforto e buscam uma segurança, né? A palavra Sim. segurança e personalização andam muito juntas. Vocês têm esse cuidado? É uma determinação da alta cúpula da Bancorbras para que trate todo o problema como o problema que tem que ser resolvido imediatamente? Esse é um ponto fundamental da Bancorbras, desde o seu início. A gente preza muito por esse cliente, tanto que a gente criou uma área específica só de suporte aos viajantes, que a gente chama de suporte à hospedagem. Então, qualquer tipo de problema e situação na sua viagem, ou o apartamento não está legal, ou teve um problema no check-in, ou o hotel que eu tô não era o que eu achava que era e fui para o hotel errado. Qualquer tipo de situação, em qualquer lugar do mundo, a gente tem uma área específica de suporte à hospedagem. Eu mesmo, como cliente, uma vez eu fui fazer o check-in no hotel errado. Eu peguei no Waze e coloquei o endereço errado. Cara, estão me mandando para um outro aqui. E na mesma hora, mesmo sem se identificar que era da empresa, a gente fez a mudança do hotel e tranquilo, online praticamente, né? No mesmo instante, eu já fiz o check-in no hotel que eu queria, sem nenhum tipo de prejuízo, e a gente conseguiu Quando você conduzir fala da você melhor mesmo forma. já ocupando o cargo de diretor. Isso, mas como cliente. Mas como cliente. E Como sentiu cliente. na pele. Isso foi Sim, muito bom, né? Isso. Perfeito. Olha, esse é um assunto que você rende horas e horas a fio para poder conversar e dissecar e falar de forma bem detalhada. Eu conversei com o Cláudio Roberto Nogueira, diretor de negócios e marketing da Bancorbras. Quero agradecer sua presença aqui no nosso podcast. Realmente é enriquecedor e quem está em casa busca muito esse assunto, turismo, viagem. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Perfeito. Então encerramos o nosso Mercado em Movimento. Você acompanha essa edição completa, na íntegra, nos nossos principais canais, redes sociais, no R7, no Play Plus, no Spotify, também no Deezer. E você pode, é claro, acompanhar a íntegra no YouTube, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua atenção. Voltamos numa próxima edição do nosso Mercado em Movimento aqui no podcast. Até lá.